que ontem a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que proíbe que sejam veiculadas em escolas músicas consideradas inadequadas. Exatamente. Qual isso. é o critério para definir uma música inadequada, PG? Essa é a primeira questão, né? Quem é que vai dizer o que é inadequado? Isso é muito relativo, mas... Tem um senso comum, provavelmente tá falando de palavrão, de palavras de baixo calão. Exatamente. Com conotação sexual, imagino. São menções à violência, à erotização da mulher, preconceito, linguagem obscena, apologia às drogas, pornografia, tudo isso está no projeto, tá? E assim por diante. Eu queria começar, se vocês me permitem, lembrando dos anos 90. Tá. Foi a época em que eu cresci, Gabriel. Gabriel é mais jovem um pouco. Mas dancei na boquinha da garrafa. Dançou na banquinha da garrafa. Eu lembro de quando o Van Damme, tu lembra disso? Envergonhadíssimo, saiu correndo do palco do Gugu, porque a Gretchen tinha provocado uma ereção nele, né? Foi uma coisa assim, escandalosa, mas o Gugu dava risada, o Brasil inteiro riu daquilo, uma barbaridade. Eu lembro que os Raimundos, que tinham letras assim, impronunciáveis, né, animavam aniversários de 12 anos de idade. A Xuxa usava roupas que hoje renderiam 3 CPIs simultâneas e nota de repúdio da bancada evangélica. Então, era um mundo inadequado, não há dúvida, totalmente desregulado nos anos 90. Não era bom, é evidente que não. Mas nós crescemos ali, entre boquinhas da garrafa, como disse a Mari, banheiras do Gugu, sem que isso nos impedisse, Gabriel, de desenvolver senso crítico, moralidade, capacidade de distinguir o que é decente do que é absurdo. Então, tinha baixaria por todo lado, é evidente, mas ninguém queria esterilizar, higienizar a realidade para que as crianças pudessem sobreviver a ela. Não. Essa era a realidade daquele momento e nós que crescemos ali, crescemos com absoluta capacidade plena de pensar criticamente e de entender o que é uma indecência e o que é algo que possa ser aceito, que possa ser, inclusive, consumido por uma criança. Hoje, a gente passa para uma realidade 30 anos depois, embora uma série de regulações seja saudável e necessária, a impressão é de que a gente tem que fingir que as crianças vão quebrar o menor contato com palavrão. Tá demais isso. E me parece que esse projeto da Câmara de Vereadores entra nesse bojo todo, né? Proibindo que as escolas municipais de Porto Alegre reproduzam músicas com conteúdo inadequado para menores de idade. Agora deixa eu entrar no projeto em si, Mari, brevemente. As escolas, elas já têm seus instrumentos para mediar conteúdo. Os professores já escolhem o que deve ser tocado em aula ou não. Já existe um projeto, uma orientação pedagógica capaz de fazer esse filtro. Os professores são especialistas nisso, em educação. Quando os vereadores fazem essa intervenção num nível tão pequenininho, né, num nível micro, dizendo o que pode e o que não pode, eles estão infantilizando o colégio. E estão transmitindo uma mensagem que é o seguinte: a escola não sabe educar, então a gente ensina como se educa. É inacreditável, é tratar o professor como risco e tratar o aluno como um incapaz. Como um incapaz. Até porque, Mari, educação não funciona com apagamento. Não funciona assim, impedindo que as crianças tenham qualquer contato com o que a gente não gosta. Educação funciona com contextualização. Se uma escola quiser, por exemplo, discutir a erotização da mulher, talvez ela precise reproduzir justamente uma música que erotize a mulher, não para bater palma, para aplaudir a música, mas para analisar essa música criticamente. É assim que se trabalha a linguagem, é assim que se trabalha cultura, gênero, ensinando a lidar com a realidade e não a esconder a realidade. Então por isso que eu mencionei os anos 90 e eu acho que é por isso que está tão em alta também a nostalgia dos anos 90, porque não eram bons tempos necessariamente, é óbvio que não, tinha muita coisa equivocada e era um absurdo ver o Van Damme tendo uma ereção às 3 da tarde num programa de TV. Mas ainda assim se apostava na capacidade das crianças de encarar o mundo, de olhar para o mundo de frente. Hoje, como eu disse, a gente finge que elas vão quebrar com qualquer palavrão. Não dá para ser assim. Essa é uma forma muito eficiente de fabricar adultos frágeis e de insistir numa educação em que o que realmente deveria importar, que é salário de professor, evasão escolar, estrutura digna, isso tudo é relegado a segundo plano. É triste. É muito triste. Eu concordo também. Eu concordo que músicas que incitam a violência, o preconceito, o tráfico, né, a sexualização são ruins.
Mas eu acho que a gente está esbarrando nesse projeto em duas questões. Primeiro, o que vocês já levantaram, né? Quem decide o que é inadequado. E segundo, que esse é um projeto que é moralista. Ele vem de uma vereadora que se identifica como anticomunista e conservadora. Então, eu não sei se o objetivo é exatamente proteger as crianças, né? Porque quando ela cita os versos horrorosos, né, de músicas horrorosas, como exemplo da motivação do projeto, ela cita vários funks. Mas não cita, por exemplo, as músicas do BOP, que são cantadas em escolas cívico-militares de norte a sul do país. Na semana passada mesmo circulou um vídeo de alunos de uma escola dessas em Curitiba cantando a música Homens de Preto, cuja letra tem versos como: homem de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. Isso é muito grave também, né? Com certeza. Outro exemplo, eu cobri a campanha do ex-presidente Bolsonaro em 2018, passei 12 horas por dia na frente do condomínio dele ali na Barra da Tijuca, já que por conta da facada ele não podia sair muito de casa. E durante essas 12 horas, os apoiadores do ex-presidente deixavam num looping eterno uma música que dizia que Bolsonaro dá pra CUT pão com mortadela e pras feministas ração na tigela. E a letra continua ainda dizendo que as minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela. Isso não pode também, né? Pela letra da lei. Desculpa, eu tive que rir, porque... É isso, a gente ri porque é inacreditável. Inacreditável, meu Deus. E virou um hino da campanha, entendeu? Era um orgulho. Então, assim, isso também vai estar no alvo da fiscalização, as escolas cívico-militares, esses cantos de violência aí, exaltando a violência policial. É muito complicado, né? Eu concordo com vocês. Eu só acho também que hoje em dia tem muita música que é escancarada e que é escrachado, né? Nos anos 90... Claro que tem. Era subentendido. E muitas crianças não entendiam que aquela letra tinha um conteúdo pornográfico, por exemplo. A gente achava... Mari, me permite discordar? Claro, democraticamente? permito. Eu sei que Raimundos era uma banda que eu ouvia. É que eu não ouvia Raimundos, mas realmente, Raimundos era escancarado. É um troço verdade. Misógino, grosseiro, violento. Eu não tenho como pronunciar, que acho que nenhuma letra, Gabriel, que tá me vindo à cabeça agora, porque o horário definitivamente não permite. Pelo amor de Deus, e era bem não fala. Compreensível, assim, pra gente que tinha 11, 12 anos de idade, sabe? E, enfim, Mas eu acho que havia mesmo uma ingenuidade, por exemplo, a boquinha da garrafa, o pau que nasce. Isso, é o tchan. Assim, Exato, tem razão. Aí eu fui entender a lógica da boquinha da garrafa depois de bem mais velha. Isso. Essas de axé, especialmente, sim, brincavam com esse duplo sentido aí. E hoje a gente vê coisas muito, muito escancaradas. Realmente, assim, palavras obscenas, que se uma criança ouve, mesmo sem entender, ela repete, é ruim, né? Só de ouvir e repetir já é ruim. Mas também acho que a escola, concordo contigo quando tu diz que a escola tem total condição de coordenar a sua educação e seus métodos, e obviamente não precisa de uma lei para evitar que esse tipo de conteúdo seja veiculado numa escola. Eu agora lembrei, Mari, tu falando de um carnaval que eu fui, mas que barbaridade. As crianças nos anos 90, elas se vestiam, era fantasia de carnaval de tiazinha. Sim. Gabriel, de tiazinha. Eu comprei uma sandalinha, ganhei, que tinha a máscara da tiazinha. Tu ganhava o tamanquinho da tiazinha e vinha a máscara junto. Coisa mais erotizada e objetificada do que a tiazinha, né? Verdade. Então, felizmente, o mundo deu uma evoluída, melhorou. Hoje acho improvável que uma mãe dê uma fantasia de tiazinha, porque, enfim, talvez dê, mas não me parece algo tão popular quanto foi naquela época. Mas ele vai melhorando, mas sem que a necessidade de se impor esse tipo de tutela, né? Sobre o que pode e o que não pode dentro do colégio, que são os professores especialistas nisso. Não foi assim que a gente cresceu, não foi assim que a gente se desenvolveu como seres humanos. Sinal vai marcar agora 10 horas 30 minutos.